Esse experimento que nós temos hoje é um experimento numa escala continental, simulando uma abertura, uma quebra continental, uma abertura entre dois continentes. Estamos aqui no LAD. O LAD é um laboratório da Faculdade de Geologia da UERJ, atrelado ao Instituto Geoatlântico, e que a gente executa, faz experimentos simulando situações reais da geologia, em todas as escalas. Nós estamos simulando uma abertura, uma quebra continental, uma abertura entre dois continentes, ou seja, movimentos divergentes de placas litosféricas. A gente está simulando o quê? A separação Brasil e África. Isso aconteceu lá no Cretáceo, 130 milhões de anos atrás. Esse experimento dura mais ou menos 3 dias, foi montado 2 dias atrás. Um lado do modelo, a abertura é ortogonal, ou seja, as placas se movimentam perpendicularmente umas com relação à outra. E num outro movimento, aqui no meio do modelo, isso que vai ser uma surpresa, como a gente vai ver isso aos poucos, essa abertura é oblíqua. Então tem assim uma componente distensiva e uma componente lateral. Então a gente tem uma sequência chamada pré-rift, ou seja, o que a gente montou primeiro antes de ligar o motor, e a cobertura final depois de já parado o motor, que é o pós-rift. Então eu coloco a velocidade do motor, o tempo que ele vai funcionar e coloco se ele vai puxar ou empurrar o modelo, ou seja, distensão ou compressão. Então, por exemplo, a gente conhece hoje folhêlios, arenitos, calcários, e a gente conhece o comportamento desses materiais, que a gente pode medir em laboratório. E a gente faz testes nesses materiais análogos, A gente chama material análogo porque a gente faz com que ele seja parecido com a natureza. Então a gente tenta reproduzir em escala, em tamanho, dimensão, em comportamento mecânico e também no tempo. A gente tenta ao máximo fazer com que o modelo seja uma réplica em escala do comportamento natural. Cada camada que se observa aqui no modelo foi delicadamente depositada, 9 camadas, com espessuras diferentes e com o tamanho do grão da areia diferente. Usamos cores para a gente poder ver a diferença das camadas, para a gente simular como é na natureza, na crosta terrestre, que tem camadas internas. Promovemos uma extensão usando um motor de passo que puxa esse modelo para um dos lados. Na base desse bolo de areia, nós temos placas de acetato, que é um material plástico, e ele está cortado. Então, quando o motor puxa um lado, o outro fica fixo e a areia que está aqui, ela começa gradativamente a ir descendo num grande buraco, num grande rift, que a gente acredita que aconteceu lá no Cretáceo, aqui na costa brasileira. A cada 1 centímetro a gente interrompe, fotografa as laterais e continua. Para a gente ver o que aconteceu no meio do modelo, a gente interrompe o experimento, molha com água comum e espera 24 horas para ele secar. Isso faz com que a areia fique mais durinha e a gente agora corte. Vou segmentar, eu já fiz algumas marcas aqui no modelo e eu vou cortar fatia por fatia desse bolo, e aí a gente vai vendo o interior desse bolo e como que se desenvolveram essas estruturas. Vamos lá? Quando a gente vê de cima, a gente vê que essas falhas nessa parte inclinada, elas não são paralelas a essa lateral, a esse corte aqui, e longas assim.
elas são mais curtas e são um pouco oblíquas. A largura do rift ficou maior e a profundidade diminuiu. Com isso, a gente pode avaliar a história da deformação natural, baseada na história da deformação do modelo, porque na natureza a gente não vivencia essa história, a gente só tem o resultado final. E no modelo a gente passa por todos os passos desde o início. Com isso a gente tem uma boa ideia do que pode ter acontecido nas estruturas naturais.